Afinal, é melhor ser um trader objetivo ou subjetivo? Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje nós vamos ver o que é melhor, se é ser um trader objetivo ou se é ser um trader subjetivo. Se você estiver chegando agora, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa aí as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa nos comentários. E se você não tem sua caneca trader nem seu mousepad da nota de 1 milhão, dá uma olhada no link aí da descrição que tem desconto para vocês. Então, objetivo ou subjetivo? Eis a questão. Vamos lá, cada um dos modos de se operar tem suas características. Eu não vou chamar aqui de vantagens e desvantagens, porque a gente está em um meio onde algumas pessoas entendem melhor de uma forma e outras entendem de outra, certo? Então eu vou colocar aqui as características e você decide por você o que é qualidade daquele sistema e o que é um problema daquele sistema, beleza? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre a análise técnica ou o trader objetivo. Então deixa eu até trocar aqui. Objetivo. Pronto. Vamos lá. O que a gente tem em relação ao trade objetivo? Você já deve saber a minha história até aqui. Sabe que por 3 anos eu perdi dinheiro tentando fazer uma análise subjetiva. Então, provavelmente, eu vou ficar aqui puxando sardinha para o lado da análise objetiva, certo? Isso aí, pelo menos, é o mínimo que você deveria esperar. Mas eu vou ser o mais imparcial possível, beleza? Então, olha só. Como principal característica do trader objetivo, você tem um sistema estatístico, o que significa que o modelo que você escolher, ele tem um nível de acerto pré-determinado, ele tem um risco, um alvo, um stop, ele tem tudo pré-determinado. E aí você consegue definir se aquele sistema é lucrativo e em que tipo de mercado ele é lucrativo, em quais ativos ele foi lucrativo, por quanto tempo, em quais anos, em qual período. A vantagem de utilizar um sistema objetivo, além disso daí, né, que eu falei, aliás, vantagem não, desculpa, estou aqui puxando sardinha. Uma das principais características é que você pode colocar ele em um sistema de automação, configurar todas as entradas e stops e analisar o desempenho daquele setup ao decorrer do tempo, beleza? Eu já fiz alguns aqui com vocês muitas vezes, né? Em diversos vídeos eu coloquei alguns sistemas super simples para você ver que o simples também funciona. E que no caso dos sistemas que eu testei principalmente, a ação do preço ela era ignorada, a gente entrava basicamente só de acordo com o que o indicador estava mostrando para a gente, tá? Então isso é uma forma de se operar também, você não precisa necessariamente ficar olhando cada candle, cada movimento de cada candle, tá? Então eu vou colocar aqui, tá aqui. Bom, uma segunda característica desse sistema, então, é o seguinte, ele tira o seu poder de decisão. Maurício, como assim? Isso daí é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Isso daí depende totalmente de você. Se quando você está vendo a movimentação do preço, você sabe exatamente qual situação você vai entrar, onde estopar, onde colocar o alvo, etc., tirar o seu poder de decisão pode ser algo ruim. E daí que vai entrar a análise subjetiva. Mas a grande vantagem que eu vejo em tirar o seu poder de decisão é que você não tem culpa se você perder, mas também não é mérito seu se você ganhar. Você só está executando um sistema que, ao decorrer do tempo, se provou lucrativo, beleza? Pessoalmente, eu gosto muito dessa ideia, porque se você errar, pensa, bom, foi só a estatística do sistema. Eu não precisei nem analisar nada. Eu executei meu sistema exatamente como eu deveria ter executado. Como, por exemplo, eu poderia ter colocado esse 1, 2, 3 que a gente está vendo aqui, ó, daqui para cá. Eu vou deixar o link do setup 1, 2, 3 aqui em cima para quem ainda não viu. Então, eu poderia ter executado esse 1, 2, 3, que daria lucro, e beleza, eu só não tenho mérito nenhum, foi o sistema que estava no momento em que ele foi lucrativo. E se tivesse estopado, paciência, porque também acontece de você ser estopado, tá? Então, é importante que você entenda o que é o tirar o seu poder de decisão. Não necessariamente é uma coisa ruim, certo? É como se você tivesse um chefe e o seu chefe te manda fazer alguma coisa. Você sabe que não é a melhor decisão, mas se der problema, a culpa não é sua, é dele, beleza? Então isso daí tem a sua vantagem.
Dessa forma, você escolhe um sistema que ele já se provou lucrativo ao decorrer do tempo, e então você pode só executar ele sem precisar pensar em nada, sem precisar desenvolver o seu sistema, o que também pode te deixar nervoso, e enfim. E uma das outras características é que normalmente é simples de identificar. Sistemas objetivos, eles tendem a não ser complicados. Você não tem 5, 6, 10 etapas para poder executar normalmente. Muitas vezes, tudo que você vai precisar, por exemplo, vamos colocar aqui, inserir um indicador, vou colocar um estocástico lento, inserir, ok. Muitas vezes, tudo que você vai precisar fazer é olhar o estocástico lento. Ele entrou aqui para baixo da zona de 20, entrou, cruzou para cima, sim. Você pega esse candle aqui, tá vendo? Que cruzou para cima, esse daqui foi o vermelho, compra o rompimento dele e você só sai quando o estocástico estiver lá em cima de novo, que seria mais ou menos, ele entraria aqui, ou quando cruzar para baixo, que seria aqui, nesse candle, 11%. E aí depois ele entra aqui embaixo de novo, você entra nesse candle aqui, o 230, e só sai quando ele chegar lá em cima e cruzar para baixo com mais 5%, tá? Então muitas vezes ele é simples, assim como a característica do 1, 2, 3 aqui e tudo mais. Como eu falei, esse conjunto de características aqui é você que vai decidir se isso é uma qualidade ou se é um defeito, se é uma vantagem ou se é uma desvantagem de cada um dos métodos de operar, beleza? Então, da forma do objetivo, eu acho que essas são as 3 principais características, pelo menos que eu considero, e eu considerei também para poder escolher esse modelo. Sobre a análise técnica subjetiva, existem também suas vantagens e desvantagens. Então, vou colocar aqui subjetiva e vamos dar uma olhada nessas características, certo? Bom, primeiro você pode filtrar melhores entradas de acordo com a sua experiência. O que significa, por exemplo, você vai ver muita gente te falando assim, compra perto da média numa tendência de alta. E aí você vai ter que decidir se perto da média aqui é perto o suficiente, ou se só aqui, quando ela toca, é perto o suficiente. E em algumas situações, ele não vai precisar tocar na média para poder ser lucrativo, como foi aqui, por exemplo, ele não tocou. E em outras vezes, ele vai tocar na média, como tocou aqui, e de repente tem algum sistema que considere isso, e ele não seria lucrativo. Então, você tem esse poder de filtrar melhores entradas de acordo com a sua experiência. Às vezes você vai ver um movimento que não parece mais estar tão fluido, ou você vai perceber que o preço vai fazer um grande movimento de alta, e aí vai vir com uma barra de exaustão no final, que pode acontecer também. Isso normalmente acontece muito na queda, como foi nesse período aqui, tá vendo? Ele caiu forte, fez uma barra muito forte de exaustão, e aí depois ele começa a se recuperar e sobe. Então uma pessoa que já tem mais experiência no mercado consegue aproveitar essas oportunidades. A desvantagem que eu vejo em relação a isso é que se você não tem muita experiência, você provavelmente vai ficar tomando um stop atrás do outro e se sentir frustrado, beleza? Bom, a segunda característica bem interessante é que nós temos diversas formas de analisar o mercado de forma subjetiva. Você pode analisar por análise técnica clássica, desenhando figuras, desenhando suportes, desenhando bandeiras, desenhando fundos e topos duplos, etc. Você pode operar de forma puramente naked, que é só o preço no gráfico, tomando decisões baseadas nos candles, em regiões, etc. Você pode traçar com base em suportes e resistências, como foi esse período aqui, por exemplo, que ele rompe o pivô, volta na cabeça do pivô e volta a subir. Você pode traçar apenas linhas de tendência e definir que você vai operar só linhas de tendência. E de repente você liga esse fundo com esse fundo, estende ele lá para frente e aí você vai perceber, vou colocar aqui no gráfico de linha, você vai perceber que ele fura isso daqui, volta a subir, retesta a linha por baixo e vem cair. E aí dessa forma você começaria a traçar aqui então a sua segunda linha. E aí a gente tem uma característica do subjetivo. Talvez você que esteja aí olhando, você colocaria o gráfico de candle e marcaria então das máximas dos candles, considerando esses daqui, certo? Ou de repente você consideraria dessa máxima para essa máxima aqui. Mas eu fui lá no gráfico de linha para poder colocar as minhas linhas e traçar ele dessa forma. O que muda? Se você traçasse por aqui, por exemplo, considerando esses fechamentos,
você está dizendo que você vai esperar o preço romper essa linha para entrar. Quando você traça essa linha a partir daqui, você está dizendo que o preço já rompeu, já retestou essa linha, e a próxima vez que ele der um sinal de reversão aqui, ele tende a subir. Então isso daí tem as suas particularidades e vai depender da forma de análise de cada um de vocês, tá bom? Então você tem as suas formas de fazer. Você também pode, com o seu mesmo trade system ou das suas formas, operar você pode operar tendência, pode operar reversão, pode fazer scalp, pode fazer uma operação mais longa, porque você tem essa liberdade que o sistema objetivo não tem, porque ele tira o seu poder de decisão, tá? E aí é claro, né, que você pode também colocar em um modelo subjetivo as suas entradas e stops de acordo com cada situação de mercado. Significa que nesse modelo aqui, de repente, você colocaria o seu stop aqui, mas se você fizesse uma entrada aqui, o seu stop também, nesse caso, ficaria aqui no fundo e não no próprio candle, porque isso vai da leitura de cada pessoa, da decisão e das experiências que você teve fazendo dessa forma, tá? Então, é importante que você entenda, eu coloquei aqui 3 características de cada um deles, para você mesmo que estiver olhando aí, decidir se para você isso é uma vantagem ou se é uma desvantagem. No caso da análise técnica subjetiva, você não consegue automatizar ela e descobrir se ao longo do tempo ela foi lucrativa. A única forma de você fazer isso é voltando o gráfico, e aí você afasta aqui, por exemplo, e começa a fazer os seus estudos. Traça as suas linhas, e no momento que o preço romper a sua linha, você começa a procurar por pontos em que você poderia comprar. Então, ó, ele rompe ali, você traça a linha e vai fazendo isso. E aí, com o tempo, você vai descobrindo se da forma como você teria operado, você teria ganho dinheiro ou não. Também é muito importante que você tenha seus sinais claros, suas zonas claras, etc. Então, a análise técnica subjetiva ela é um pouco mais difícil de você dominar. Um sistema objetivo, você pode aprender ele em 10 minutos, colocar ele para rodar e ser lucrativo, se você tiver psicológico para isso. Numa análise subjetiva, você vai precisar pensar um pouco mais, botar a massa cinzenta aí para funcionar e ver o que vai funcionar melhor. Isso também tem muito do seu emocional batendo. Num dia que você está com um pouco mais de otimismo, você de repente pode ver situações que não estão de fato acontecendo no mercado devido à sua perspectiva, beleza? Maurício, e no fim, o que é melhor, uma análise técnica objetiva ou uma análise técnica subjetiva? Bom, pessoalmente, eu acredito que a análise técnica objetiva, com a qualidade, né, com a característica que ela tem de você poder testar ao longo do tempo, ela te dá mais confiança. Então isso pode ser melhor para você que está começando e não quer ter o peso de tomar decisões. Você pode começar com uma análise objetiva e operando os sinais que estiverem aparecendo. Como ela já tem uma expectativa matemática positiva, mostrando que ao longo do tempo, ao decorrer de muitos trades, você vai ter mais dinheiro do que tinha no início, você pode ficar operando só o método objetivo, enquanto estuda uma forma mais subjetiva para poder filtrar melhor as suas entradas, porque essa é uma das melhores características de um sistema subjetivo, de uma análise subjetiva, tá bom? E aí, depois que você aprender, você consegue juntar os dois. Então você pode, por exemplo, fazer uma análise e decidir que, bom, se o mercado fez isso daqui e, por exemplo, eu tenho aqui o meu MACD me dando uma divergência, como está aqui desse fundo aqui para o próximo fundo, e aí a gente traça aqui no MACD daqui para cá, a gente vê uma divergência, qualquer sinal como um preço de fechamento de reversão, eu vou deixar aqui em cima junto com o meu Instagram, me segue lá no Instagram também. Você pode identificar que um preço de fechamento de reversão aqui seria uma chance muito boa para você vir testar, por exemplo, essa zona aqui, certo? Ou de repente fazer uma análise um pouco maior para você ir lá buscar o topo maior anterior, tá? Não necessariamente histórico, mas o topo maior. Então não existe um método melhor,
existe aquele que é melhor para você. E eu indico totalmente que você comece por uma análise objetiva e que você possa ir trabalhando, colocando seu dinheiro para movimentar, vendo como você se sente, enquanto você estuda uma análise subjetiva para poder melhorar as suas entradas e se tornar mais rentável. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!